Olá e seja bem-vindo, eu sou Gilmar Fessner. Olá, bem-vindo, eu sou o Felipe França e hoje a gente está aqui com a presença da Carolina Neotti, obrigado pela presença. Ela é mentora de infoprodutores, né? Isso. E a gente vai bater um papo super legal aqui. Carolina, primeiramente, queria que você se apresentasse. Quem é a Carolina, o que ela faz, para o pessoal te conhecer. Bom, primeiro, bom dia, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, muito obrigada mesmo. Eu sou Carolina Neotti, eu sou professora e mentora de infoprodutores, de pessoas que estão começando no mercado digital e que querem ter o seu produto digital no ar. Legal. Tem gente que ainda não sabe, tá? O que é infoprodutor? Isso é bem legal, já começamos aí a fazer a pergunta porque algumas semanas atrás 2 pessoas me perguntaram, eu falei de infoproduto, e elas pensaram que tinha relação com informática, né? Info-informática. Exato. Na verdade, o info vem de informação. Então é quando você pega o seu conhecimento e vende ele empacotado em algum produto digital, que pode ser um curso online, uma mentoria, uma assinatura de recorrência, uma newsletter que você envia de tempos em tempos, um programa de podcast que você pode fazer via assinatura, enfim, a maneira como você vai transmitir essa informação, existem várias, mas o infoproduto é tudo aquilo que tem informação sendo vendido através desse empacotamento. Legal, legal. E pra gente te conhecer, como que você chegou nessa profissão, qual que é a sua história? Eu sou formada na área de comunicação mesmo, né? Então eu sou formada em relações públicas, tenho pós-graduação em marketing, em publicidade e propaganda, tenho mestrado em ciências da linguagem e desde os anos 2000, 2002, eu sempre trabalhei na área de comunicação. Mas eu vim da indústria, né? Eu sempre trabalhei na área de comunicação corporativa, trabalhei na Whirlpool aqui de Joinville, detentora das marcas Brastemp e Consul, trabalhei para a Petrobras, trabalhei para Porto Belo Cerâmicas, que fica ali em Tijucas, e a última empresa que eu trabalhei foi aqui também em Joinville, na Tupi. Sempre à frente, sempre dentro da equipe de comunicação. E aí chegou um momento da minha vida em que eu tive 2 filhas, né? Tenho uma filha de 7 anos e meio, outra de 5, e eu comecei a ver que o mundo corporativo não fazia mais sentido para mim, não fazia mais sentido aquilo que eu estava fazendo, né? Tanto o ambiente corporativo, como bater cartão, ir para a indústria, ter que cumprir aquele horário. A última sala que eu trabalhava, gente, não tinha nem janela, aí veio pandemia, eu falei, gente, as pessoas vivem, tem carro andando na rua no horário comercial, o que é isso? Que tipo de... O que eles fazem da vida que eu não tô vendo essa vida? E eu comecei a me questionar sobre isso. E aí o meu esposo já era infoprodutor, ele é psicólogo, mas ele já tinha um produto digital. E eu comecei a entrar de cabeça no marketing digital mesmo, e comecei a ver que era um universo que fazia sentido para mim. E aí chegou um momento da minha vida em que os livros da cabeceira da minha cama, ou os meus tempos livres em que eu ficava zapeando na internet, não era mais sobre o mundo corporativo. Era 100% sobre o mundo digital. E eu pensei, tá na hora de eu tomar uma decisão. Tá na hora de eu ir para esse lugar onde meu coração já está. E aí eu pedi demissão. E quando eu pedi demissão, então eu entrei no mercado digital, mas eu pedi demissão sem saber exatamente qual seria esse novo caminho, né? Falei, não, pra gente entrar no novo caminho eu tenho que sair do velho. E aí isso aconteceu. Nesse meio tempo eu fiz um curso de copywriting, fui copywriting, né? Escrevi aí para algumas pessoas, para alguns infoprodutores. Aí depois me meti na coprodução, fiz algumas coproduções, porque eu sempre fui da estratégia, né? Eu vim aí da comunicação corporativa, mas eu sempre fui do planejamento da estratégia. E aí, organicamente, as pessoas, por todo esse histórico dentro da área, organicamente as pessoas vieram me pedir mentorias. Carol, me ensina a ter um infoproduto, porque eu não falei até então, mas como eu tenho mestrado, e eu sou de família de professores, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu padrinho, 80% dos meus tios são professores. E aí eu vim dessa família de professores e, obviamente, eu caí não muito longe do pé. Então, eu tenho aí 14 anos como professora universitária. E hoje eu também sou coordenadora universitária de alguns cursos de ensino à distância. E aí, por esse histórico, professora, mais o conhecimento que eu tenho aí, né, de 25 anos, então, na área de marketing, as pessoas me pediram mentoria. E eu falei, tá, dou, né, organicamente, me pediu, dou uma aqui, dou outra ali. E, de repente, eu não tinha mais agenda. Aí surge novamente meu esposo no caminho, porque eu costumo falar que quem tá dentro da garrafa não consegue ver o rótulo, né? E aí ele estava fora da garrafa e eu dentro, ele falou, Carol, lança mentoria em grupo, junta todo mundo, cria uma metodologia e lança em grupo. Eu falei, será? Será? Aí de tanto ele me falar, eu falei, tá bom, vamos fazer, vamos ver se dá certo.
E aí eu fiz e deu certo. E meus alunos tiveram resultados. E aí eu fiz de novo e deu mais certo. E aí eu me apaixonei pelo processo e eu falei, é isso que eu quero. Então, foi assim o meu caminho até chegar com muito orgulho, com o coração batendo muito forte. Hoje eu sinto muito orgulho, eu me dedico 100% a cada novo aluno, assim, a cada nova pessoa boa que eu sei que vai ter futuro no digital, né? Então eu sou uma pessoa que acredita muito nesse mercado. E colocar gente boa nesse mercado e vendo a vida dos meus alunos serem transformada e eles ganhando dinheiro e se sentindo realizado com isso, pra mim é o que faz o meu coração bater. Legal demais. Bom demais. Baita história. Normalmente quando a pessoa pensa assim, bom, tenho conhecimento, quero ser infoprodutor. Qual que normalmente é o primeiro passo? É ir pro estúdio gravar? Não, gravar, é legal essa pergunta, né? Porque eu falo, não, pelo amor de Deus, não grave nada sem vender antes. Venda primeiro, depois entregue, né? Tenha dinheiro pra te dar tesão pra você fazer as coisas, né? É o que a gente tava conversando antes, né? Tem muita gente que gasta tempo, energia, dinheiro, e aí não consegue venda, não consegue vender e acaba desistindo desse mercado. Mas aí, qual é o primeiro passo, então, transformar o teu conhecimento em um infoproduto? Isso é bem interessante, porque tem muitos alunos que vêm com um conceito, com anos de jornada, e aí já nas primeiras aulas eu falo para os alunos assim, tem que ter o teu conhecimento de estrada versus aquilo que o teu coração bate. Porque vamos pegar aí o exemplo que eu acabei de dar. Eu tinha anos de estrada dentro do mundo corporativo, mas eu não conseguia mais falar sobre aquilo. Eu não queria mais, tá? E aí, tá certo, eu fiz uma transição de carreira não tão longe, né? Tava dentro do mesmo conhecimento, porque marketing é marketing, independentemente qual o caminho, né? O princípio é o mesmo. Mas mesmo assim, então a pessoa às vezes tem ali uma jornada, eu sei muito especificamente sobre uma coisa, mas meu coração não bate mais, não quero mais. Qual é a outra coisa que bate? Então, essa é a primeira questão. Se o que você sabe até aqui versus você quer continuar falando disso, é isso mesmo? Então, esse é o primeiro passo para você poder transformar em um produto. O segundo passo seria fazer uma pesquisa de mercado, né? E aí as pessoas têm, aí já vou quebrar uma regra, uma objeção, né? As pessoas começam a pesquisar sobre algo parecido com aquilo que elas sabem. Por exemplo, eu sou uma pessoa do financeiro e tem muita gente ensinando, né, finanças aí na internet. E aí quebro já o primeiro preconceito, fala, tem muita gente fazendo isso. E aí eu falo, se tem gente fazendo, é porque está dando resultado. Se tem gente fazendo, tem mercado, já existe um mercado formado. Não invente a roda. Sim. Entre neste mercado já formado, né? Então aí está o segundo passo já para a pessoa e quebra de objeção, porque tem muita gente que daí não entra porque fala, já tem muita gente fazendo, né? Não quero entrar. Então esses seriam os dois primeiros passos e o terceiro é realmente verificar e daí fazer uma metodologia e ver o que você vai ensinar, que daí entra a questão também que a gente estava conversando antes, que o infoproduto, ele é sobre marketing digital sim, mas ele é também sobre educação online. Ele é sobre pedagogia, sobre andragogia, né? Andragogia é o estudo do adulto, né? Pedagogia da criança, andragogia do adulto. Então você tem que saber um pouco disso também, como você vai ser o professor, como você vai colocar essa metodologia para que dê resultado. Não é só a promessa, é o resultado que teu aluno vai ter, né? E aí esse seria o terceiro passo, que aí a gente começa a profissionalizar o teu produto realmente para que ele possa ser vendido e ter resultado no mercado. Que ela já meteu o copy de venda, já. Já. Onde está o seu coração, né? E aí tu fica pensando em alguns modelos que tu tá trabalhando que tu não acredita mais. Então isso é bem bacana. E até é interessante tu colocar porque muitas vezes a gente conversa com a galera lá, antes de ser lançado eu quero gravar todo o meu curso, estou procurando uma... Destruindo os produtores. Estou procurando uma produtora para gravar o meu curso, né? E totalmente fora, né? Se não tem venda, pô, às vezes tu só vai gastar teu tempo, vai gastar teu dinheiro e não tem negócio, né? Não tem business ali, né? Não, e o melhor cliente que você pode ter o melhor feedback que você pode ter do teu curso é do teu cliente, né? Sim. Então, a tua primeira entrega, eu até digo até o terceiro ciclo de entrega aí do teu processo, mas o primeiro e o segundo, principalmente, é muito mais validar o que você fez, e não é validar a venda, é validar o processo. Legal. E aí, quem está nesse processo é que vai te ajudar a aprimorar. Às vezes você grava uma coisa, acha que aquilo é sensacional, e o cara que está vendo
Sim. acho uma merda, né? Sim. Tipo, Muito. não fez diferença pra mim, Sim. né? Então, é essa validação mesmo. E aí, você vai gravar tudo isso, por que primeiro você não entrega, ou primeiro faça a venda, e daí, quero entregar gravado, eu não quero entregar ao vivo. Beleza, sem problema algum, é uma metodologia. Mas então, a dica que eu dou, né, o meu conselho que eu dou, venda, e aí grava ali, ó, uma semana eu vou entregar a cada 15 dias uma aula, ok? Ok. Então, vendeu, agora tu tá ferrado, tu vai ter que entregar. Daí tu faz 15 dias, coloca na plataforma, sabe? Um vídeo por semana, um vídeo a cada 15 dias, porque aí você também depois consegue, ao longo do tempo, só substituir alguns vídeos, entendeu? Sim. Você não precisa gastar, porque o pior de tudo, de gastar tempo, de contratar uma produtora, né? De fazer ali toda a tua gravação, é não vender e desistir, ou ainda ter que regravar tudo novamente. Sim. É a vida do professor, né? Porque o professor, ele, todos os dias ele tem que dar uma aula, ou alguns dias na semana ele tem que dar uma aula. E nem sempre ele tem aquela aula pronta, né? Então ele tem que produzir aquela aula, preparar de acordo com o perfil da turma que ele vai ter para ir lá e encantar os alunos. Perfeito, é isso Online é a aí. mesma coisa, É né? isso O que aí. muda é só o local que talvez tu vai estar, né? E a proporção de público, né? E eu digo outra, essas primeiras entregas são fundamentais. Legal. E dá muita diferença. Vamos supor que você faça 3 entregas, né? A segunda, a terceira entrega, quando tu olha a tua terceira entrega para a primeira, cara, é muito diferente, é muito melhor. Mas isso não quer dizer que você não tem que fazer a primeira, porque você só vai chegar na terceira se você fizer a primeira, entendeu? Entendi. Então, tem que começar. Tem que Sim. começar, tem que fazer a entrega. Ah, mas daí meus alunos, né, esses meus primeiros alunos vão ser prejudicados? Não. Ele vai ter a melhor entrega de todas. Por quê? Porque ninguém começa grande. E quando você começa pequeno, você tem a entrega 100% para os seus alunos. Você tem contato com eles, você sabe quem são, porque é difícil você vender 100 vendas, né, na primeira venda do seu infoproduto. Depois, conforme você estiver crescendo, é natural que esse distanciamento do teu aluno vai ficar muito mais difícil por simples motivo. Não vai ter tempo, vai ter muita gente, né, comprando o teu produto. Mas no início, esse contato é fundamental. E é isso que vai te tornar um infoprodutor mesmo, sabe? Não é só validar o teu produto, é validar você enquanto infoprodutor. Gostou do processo? Dá tesão fazer isso? Cara, invista, entendeu? Não gostei, não quero ser professor, isso não é pra mim, odiei a entrega. Cara, sai enquanto há tempo. Deixa eu perguntar que tu tá falando. É que assim, ó, falando ali, eu fico vendo. Então eu acho que talvez a primeira parte é tu vencer esse desbloqueio que tu precisa ter, né? Porque tu falando, sempre penso, tem muita gente ali que a primeira vez que vai produzir, a primeira vez que vai entregar, ela tem um bloqueio assim absurdo muitas vezes, né? Se ela não está conectada com o público dela, não sai. Tu ensina a destravar, como é que funciona isso? Esse também é um outro... As pessoas têm medo da câmera, né? Uhum. Da câmera, do microfone, né? De se expor. E aí, se você começar pequeno, você se expõe pouco também. Entendi. Né? Então, comece pequeno, faça de extremo. Quando você vê que aquilo que você está falando está realmente dando resultado, que a outra pessoa ali teve o resultado, né? Que tu vê brilho nos olhos da outra pessoa. Cara, quem é professor sabe, já viu em sala de aula isso, né? E a partir do momento em que isso, que gera isso, eu digo, inclusive eu chamo isso de sucesso, do verdadeiro sucesso. Para mim isso é o verdadeiro sucesso. É quando aquilo que você sabe, o seu conhecimento tem impacto significativo na vida de outra pessoa, na sociedade. Cara, para mim isso é sucesso. E a partir do momento que você sente o gosto pelo sucesso, não tem ninguém que te segure. Aí não tem, aí tu aguenta qualquer processo. Entendi. Sim. Não, legal. O legal é que ela fala, ela falou tudo que a gente vem conversando há muito tempo em 5 minutos. Muita validação. Não, então assim, a gente no final, a gente sempre pede pra pessoa deixar o ouro, mas ela já entregou no início, né? não entregou no final. E quem souber, quem voltar esses minutinhos aí e ouvir novamente o passo a passo que deu, vai saber o que valor que ela está entregando aqui. E aí tem algumas perguntas que eu preciso fazer sobre isso. Então, a primeira coisa que você falou é a relação do infoprodutor com o professor, né? Ele está muito mais para professor do que uma pessoa que tem conhecimento. E aí a primeira pergunta é relacionada a isso. As pessoas que têm muito conhecimento e acham que só pelo fato de elas terem conhecimento, naturalmente vai sair um infoproduto, ela vai lançar ali e deu. Mas ela não tem necessariamente um comprometimento com o ensino, né? Como professor, aquela dedicação, né? Tem muita gente, inclusive, que
quer ter um infoproduto como uma renda extra, de preferência que rode sozinho, que ele não tenha que meter a mão. Isso acontece com você? Você vê gente assim no mercado? Eu tive um aluno que uma vez ele falou assim pra mim, Carol, eu sei amarrar o sapato, mas ensinar como amarrar o sapato, eu não faço a mínima ideia. Eu falei, ok, eu vou te ensinar, eu te ensino a você ver como você amarra o seu próprio sapato. Né? Então, quer dizer, fazer e executar, né? A pessoa às vezes tem anos de experiência, sabe fazer, executar e dar resultado. Tá, mas e agora? Eu tenho que sair um pouco ali da minha execução, como se eu fosse um zoom, olhar e calma aí, como é que eu faço isso? Como é que outra pessoa amarra? Né? Então, não é eu que vou amarrar para ela, eu tenho que ensinar, olha, pega o teu cadarço e faz uma voltinha aqui, depois outra voltinha aqui, depois tu vai ter que fazer, né? Então, às vezes a pessoa tem um conhecimento imenso, tem uma carreira lá, né, muito especialista no seu negócio, mas não tem a capacidade de transformar isso, de ensinar outra pessoa a fazer a mesma coisa que ela fez pelo processo, né? Calma aí. Então, o professor, o infoprodutor é isso mesmo. Eu tenho esse resultado, eu quero que outras pessoas tenham esse resultado também. Eu quero ensinar outras pessoas a terem sucesso aqui ou a determinado assunto específico. E aí, como é que eu faço isso? Qual é o processo? Eu vou te dar uma analogia bem bacana, que inclusive eu falo isso para meus alunos. Imagina que todo o teu conhecimento é um grande supermercado. Tá? Um grande supermercado é todo o teu conhecimento que você tem. E aí tem muito infoprodutor no mercado que pega todo esse mercado e coloca à venda. Só que um infoproduto não é um depósito de conteúdo. Então ele não é um mercado inteiro. Aí você vai convidar os teus amigos para ir na sua casa fazer uma pizza. Então o teu infoproduto vai ser a pizza, beleza? Todo mundo entendeu, né? Mercado, pizza. Aí você vai entrar dentro do mercado, que é o seu conhecimento, e ver quais os produtos ali que eu preciso para fazer a pizza. Entrei. Massa. Massa de pizza precisa? Precisa. Molho de tomate precisa? Sim, precisa. Agrião precisa? Não. Agrião não vai na pizza. Então, descarta, joga fora. E aí isso tu vai lapidando o teu conhecimento. Dentro daquele produto, do infoproduto específico da minha promessa, que é a pizza, quais são os produtos, quais são os conhecimentos desse mercado que eu preciso para fazer a pizza. Legal. Vinho vai na pizza? Vinho não vai na pizza. Mas, pô, pizza com vinho combina pra caramba, né? Pega o vinho e joga como bônus. Entendeu? Então, ele é o bônus do teu infoproduto. Porque ele combina com a tua pizza, mas ele não é o teu infoproduto. Então, essa metodologia, ó, volta e veja de novo, que essa metodologia é uma metodologia, essa analogia é uma metodologia muito válida pra gente responder essa tua pergunta. Então, o cara sabe muito, muito, mas dentro desse mundo, dentro desse mercado, qual é o conhecimento ali que vai virar pizza? Qual é o conhecimento que tu vai conseguir empacotar e vender como infoproduto? E aí eu já dei a dica do bônus. Qual que é o bônus também? É tudo aquilo que não é o mercado inteiro, mas que são conhecimentos paralelos que não é necessário, mas que vão aprimorar ainda mais aquilo que você está entregando. Perfeito, maravilha. Então, ó, já tem o passo a passo completo. Sim, né? Não, total, já tem até produto bônus ali. Porque muita gente pensa, eu tenho conhecimento, vou transformar meu conhecimento em produto. Então, ele não vai ao mercado, ele não pesquisa, não faz a pesquisa com o cliente, ele não vê se o mercado tem aquela procura, aquela demanda. Ele não tem necessariamente uma preocupação com a didática, ele só quer pegar o conteúdo, digitalizar e jogar para venda, né? Então tudo isso é um ensinamento, né? Mas assim, como que você lida com o oposto? A pessoa que tem muito conhecimento, quanto mais conhecimento ela tem, mais distante ela quer ficar desse papel de professor. Ela se acha, às vezes, não tão qualificado. O cara às vezes fez mestrado, PhD e tal, e vê pessoas jovens na internet ensinando, critica essas pessoas até, mas ela mesma ela não quer ensinar, porque ela acha que talvez não tá pronta e tal. O que você pensa dessas? Porque você falou no início, pessoas boas no mercado ensinando e tal. E eu estou neste mercado, né, de doutores, de PhDs, né, de professores do mercado acadêmico, né. Eu gosto, eu amo, mas tem muita gente assim, que é, vamos supor, agora me fugiu a palavra, mas é um eterno consumidor de estudos, né? E só quer estudar, não monetiza isso de determinada forma. Existem, sim, mas eu acho que o grande diferente... Tem duas coisas. O primeiro, já vou voltar.
O segundo é justamente o olhar o mercado inteiro, Sim. né? E não conseguir definir o que você pode entregar. E aí eu já vou pro primeiro que você acabou de falar ali, né? Que é a pessoa que só pensa nela. Então, esse é um outro aprendizado. Pro mercado, pro marketing, pro mercado digital, ou seja ele qual for, não precisa nem ser digital. Toda coisa que você for fazer para poder vender, para você empacotar, você não pode pensar naquilo o que eu faço, né? O que eu faço, como eu vou empacotar aquilo que eu faço para poder vender. Na verdade, você tem que olhar o mercado, o que o mercado tem e precisa, para daí eu olhar para mim e ver o que eu posso entregar para aquilo que o mercado precisa. Então, é a seguinte fórmula matemática: menos eu, mais você. Menos eu, meus estudos, meu conhecimento, e mais você. O que você precisa? Estou olhando o mercado. O que o mercado precisa? Dentro deste mercado, aí entra você. O que eu consigo entregar? Então, é muito menos você. Você não pode... a primeira coisa que a pessoa pergunta: o que eu posso fazer com o produto digital? Primeiro erro. Não é o que eu posso fazer com o produto digital. É o que o mercado precisa, que ainda não tem, ou que tem ruim, ou que eu posso pegar aí um nicho desse mercado, que eu consiga entregar. Então, essa fórmula matemática aí já é um outro conselho. Menos eu, mais você. Legal. E isso, também, você falou de dor de mercado, né? Às vezes a pessoa precisa solucionar um problema e eu estou sendo omisso, eu poderia estar ajudando, né? Às vezes até eu vejo assim, não é necessariamente uma culpa de quem é bom, mas talvez se mais pessoas boas assumissem a responsabilidade de ir para botar a cara e educar o mercado, a gente ia ter mais gente boa e menos lixo, que a gente tem muito lixo, né? Então a gente ouve muita gente boa criticando, mas ele não quer se dar o trabalho de ir lá e fazer educar e ajudar e contribuir, né? Não, total. Pra amadurecer. Total. E esse é meu propósito, assim, colocar muita gente boa neste mercado, sabe? Então, não entra qualquer pessoa na minha mentoria, né? Eu faço uma seleção, e essa seleção é justamente as pessoas boas que têm potencial de estarem nesse mercado. Profissionalizar aí o mercado, porque tem muita gente boa fora, sabe? Quem tá dentro, tá dentro. Não quero saber se tem gente ruim fazendo dinheiro, o problema é dele. Eu quero profissionalizar, eu quero estar junto dessas pessoas, porque tem muita gente boa com conhecimento e que ou ainda não acreditou no mercado, ou ainda nem descobriu esse mercado, ou não sabem como fazer. E aí, já entrando na questão da mentoria, quem que é o público para fazer a tua mentoria e como que funciona? O meu público hoje são pessoas que tenham conhecimento específico, né? Então são pessoas aí que têm anos de jornada, que têm uma profissão, que já é experiente em algum ramo de atividade. E geralmente são empreendedores, professores, CLT também, mas né, bem específico aí, já é gerente de uma área, coordenação, enfim, diretor, dono de empresa, por aí vai, tá? Então, assim, o ramo de atividade não importa, tá? Precisa ser especialista. Precisa ser especialista, o ramo não importa. E aí eu já respondo lá a outra pergunta que a gente fez logo no início, por exemplo. Ah, Carol, eu tenho muitos seguidores, eu sou influencer, você ensina também a ser influencer? Não. Eu ensino a ter um infoproduto. Ser influencer é um caminho válido na internet, sim. Beleza, mas não é o caminho que ensino. Eu ensino um infoproduto, é transformar o seu conhecimento em um produto digital. E a minha mentoria em grupo, então, ela é consolidada em 8 encontros. A gente, em 8 encontros, sai do absoluto zero ao produto pronto para venda, definida a estratégia de venda que você vai começar, e a gente passa por todos esses caminhos. É pouco tempo, Carol? Tem gente que ensina em 24 horas, eu duvido que dá certo. 8 encontros foi o tempo válido para que as pessoas saíssem do absoluto zero e acreditassem naquilo que elas estão fazendo para poder vender. Mas é muito trabalho, viu? Eu sou professora, então tem tarefa de casa toda semana. Toda semana tem tarefa de casa, nossos encontros são às segundas-feiras. Eu brinco que a higiene do sono na segunda-feira não existe. Conversei com uma aluna minha ontem, na segunda-feira a gente teve aula. Falei, e aí, você gostou da aula? Ela, Carol, a aula terminou 9 horas da noite. Ela falou, fiquei até as 2 da manhã, não conseguia dormir, só pensando na aula, fazendo exercício. Então é assim, Nossa, são legal. 8 aulas, são 8 encontros intensos semanalmente. E eu fico muito próximo de cada aluno, fico próxima com o coração e fico próxima também aí com o meu cérebro, porque eu corrijo 100% de todas as atividades. A gente vai Legal. construindo junto esse produto. Ah, quero definir tal coisa, você faz lá no Word da vida, me manda, e eu vou corrigir vírgula por vírgula, inclusive a landing page, o vídeo de vendas, eu corrijo vírgula por vírgula de todo o processo. Legal demais. Demais. Top.
na sua jornada aí, qual foi o caso ou o aluno que mais te marcou? Talvez o caso, né, que eu vou te dizer aí, foi muito na questão da coprodução dos alunos. Eu tenho um caso, sim, tenho 2 casos, na verdade, de alunos que entraram para o mundo do infoproduto, né, fizeram aí a minha mentoria e no processo entraram para ser uma segunda renda, entraram para entrar no digital e no processo descobriram que queriam transformar o lado B, né, esse lado do infoproduto, o segundo, a minha segunda coisa que eu vou fazer na vida, em primeira. Então, ao longo, eles falaram, Carol, eu descobri que é só isso que eu quero pra minha vida. Eu vou me tornar infoprodutor e é isso, não quero mais nem trabalhar com o que eu faço hoje, eu quero ser só um infoprodutor. Então, descobriu no processo, né, um mundo completamente diferente. E isso tendo poucos resultados ainda, imagina quando tiver muitos. E outro caso interessante que eu também tive, que daí foram uns 4, 5, já tive mais, que eles entraram com uma ideia fixa de produto, e a gente mudou completamente o produto dessa pessoa. A gente mudou a área de atuação, assim, mudou o produto, mudou a forma. E a pessoa também descobriu isso no processo. Descobriu que não era fazer o coração bater e que realmente ela sabia, ela tinha um infoproduto e transformou o hobby em negócio. Então, é muito bacana. Entrou por uma porta, entrou por uma janela e de repente a porta toda se abriu. Bom demais. Até voltando ali um pouquinho na parte ali que tu falou do influencer ali, né? A galera às vezes acha que o influencer ele é um infoprodutor, né? Quando na verdade ele é um gerador de conteúdo, né? E se ele for pensar com o olhar de um infoprodutor, né? Quando ele é infoprodutor, ele tem um produto que pode escalar, né? A gente nem falou de escala aqui, né? Sim. Pode escalar. E o influencer ele vai ter audiência, vai gerar conteúdo e muitas vezes ele vai ter que vender pelas publis e tudo mais. Exatamente. Né? Uma coisa não anula a outra, né? Mas essa galera que vem pra ti, normalmente eles já vêm com uma ideia de escala, assim, pô, quero fazer um produto que vai vender muito, ou eles vêm muito cru, assim, pô, só quero vender um produto. Tem os dois. Tem gente que vem já perguntando quanto eu vou faturar na minha primeira venda, né? Se eu vou fazer o tal do 6 em 7, né? 6 dígitos em 7 semanas, diante desses 8 encontros. Tem os dois. E tem um momento da mentoria que eu peço para as pessoas procurarem os grandes players das áreas, né? E existe uma grande diferença entre você e o grande player da área. Ele começou antes que você. E ele não começou grande. Né? Roda lá o feed dele e vê as primeiras postagens como foi. Ninguém começa grande. Se você for abrir uma loja física, uma padaria hoje, você não vai começar grande. Ou você vai investir muito. Né? Sim. Escolha, invista muito e comece grande, e aí corra o risco de não dar certo, ter que fechar a lojinha, né? E aí entra na desistência, que a gente falou. Ou comece pequeno, e aí vai crescendo. Então eu digo assim, a média dos meus alunos ali, né, dos que lançaram, eu coloco uma média de 10 vendas. 10 vendas. Eu acho que é um bom começo. Legal. 10 vendas do teu infoproduto para validar aí. Validação eu mesmo. acho que existem pessoas no mercado, né, o Érico Rocha, que a gente já falou e tal, que falam uma venda, né? Valide na primeira venda. Vendeu uma vez, mas a gente tem que analisar para quem a gente está vendendo também, sabe? Porque se você vender para um público completamente frio, que não tem conexão contigo, que veio da internet, comprou e teve resultado, beleza. Agora, se você vendeu para uma pessoa qual você já tinha autoridade, da qual a pessoa já te conhecia, né, já sabia daquilo, aí calma, esse público aí não é um público completamente frio, e aí o que acontece, que a gente estava falando antes desse podcast também, você vai vender. Primeira venda você vai vender. Segunda talvez ainda tenha o resto desse público aí, mas a partir do terceiro vai ser mais difícil. Exato. Entendeu? Então eu digo que o primeiro, e voltando, respondendo a pergunta, eu acho que umas 10 vendas está de muito bom tamanho. Mas se tu vender 1, 2 para fazer essa entrega, já tá bom também. Aí vai variar o que você está entregando, qual o valor do teu ticket. É um curso de quanto? Né? É um produto de quanto? A gente está falando de 997, está falando de 297, está falando de 67. Eu estou colocando 7 aqui já no final de tudo, né? Que o mercado parece que é só o 7. Só o 7, a galera quer do 999, né? Mas enfim, tem tudo isso também para ser estudado, né? Ser visto. Legal. E essa parte da precificação também tá na sua mentoria? Tá na minha mentoria. Não falei pensando nisso, mas
Tá na minha mentoria, sim, a gente ajuda a fazer toda a precificação, a gente vê a ciência, né, da precificação. Eu trago livros, trago o que a ciência fala. E aí agora, só para tirar a dúvida e a curiosidade de quem está nos ouvindo, por que o tal do 7, né? E eu já vou responder aqui. Existe sim um estudo científico a respeito do 9, né? O 99 para o 100 ali, a pessoa acha que o 99 é muito mais barato, então pesquisas científicas foram feitas e deram resultados em relação a isso, então 99 vende mais que o 100. Mas o 97, eles fizeram assim uma pesquisa, mas não foi científico, então não existe nada no mercado que diga que 97 venda mais do que 100, tá? Não existe, e nem que 99, não existe nada científico, mas, aí sou eu, Carolina, falando, todo mundo, se tu entra aí, se tu começar no infoproduto, todo mundo que tu começa a ver tem o final 7, aquilo se torna tão comum na sua cabeça que você já meio que espera que o final vai ser 7, sabe? Então, desde colocar 99, que tu vai ter que pensar, pô, coloca 97, coloca 997 desde 999, né? Já que o 100, então faz essa quebra. E aí, se todo mundo usa, por que tu não vai usar? Porque empiricamente dá dando certo, mas cientificamente não há ainda nenhum estudo que diz que 97 vende mais que 99, tá? Mas o 97 e 99 vendem mais que 100. Você vê que o marketing digital criou um novo movimento. Novo movimento. Até a pergunta da precificação deve ser muito constante, né? Quando a galera te procura. E outra coisa que eu vejo que o pessoal procura muito é também, qual é a melhor plataforma? Ou eu vendo pelo WhatsApp? Então, essa da melhor plataforma, você tem que colocar no papel, realmente, que né, hoje em dia existem várias plataformas, não existe só uma, né? No Brasil, a maior plataforma faz mais ou menos uns 10 anos que está aqui no Brasil. Mas existem outras que estão surgindo aí no mercado e você tem que ver taxa de juros, experiência do cliente, a tua experiência enquanto produto. Tem algumas coisas para colocar em xeque no qual você decidir. Mas no fundo, a plataforma em si não interessa. O que interessa é o que você vai colocar na plataforma, entendeu? Tem que ter uma plataforma, porque se você vender pelo WhatsApp, você vai correr o risco de não receber, não tem como parcelar, ou tu vai ter que ficar cobrando essa pessoa que você parcelou via Pix. E a plataforma ali tem todo seguro do cartão de crédito, né, vai parcelar, enfim, todo esse risco, né, de clonagem, de tudo que for, tá com a plataforma, tu não vai se incomodar. Então tu vai hospedar o teu curso lá e vai vender. Então tu não vai se incomodar com isso. Agora, qual a plataforma eu vou fazer isso? No final das contas, é quase o mínimo. O que você tem que se preocupar é o que você vai colocar lá dentro, entendeu? E aí, conforme você estiver escalando, aí falando de escala, e teus gastos forem, teus custos começarem a ficar muito alto, você vai vendo aí. É realmente colocar, joga aí na inteligência artificial qual a melhor plataforma, joga no Google, vai ter tabelinha lá dizendo, não quero falar o nome aqui, né, mas dizendo que a verdinha é tal, que a vermelha é tal, né, e aí vai comparando, uma tem taxa de juros maior, mas te oferece isso, outra tem taxa de juros menor, mas te oferece aquilo, e aí você vê aquilo. Eu passo na minha mentoria também um PDF para a pessoa escolher, eu tenho a minha preferida, mas os meus alunos podem escolher aqueles que eles quiserem. Perfeito. É uma informação adicional que eu acho que pode ser interessante é que se a pessoa realmente for por esse caminho, se ela trilhar essa carreira de infoprodutos, ela pode pensar numa plataforma para escala e quais benefícios de longo prazo, ou seja, não pensar só no preço, no custo ali daquela venda e Exato. tal, mas ela pensar em benefícios a longo prazo. Então tem plataformas que, dependendo do tanto que você fez de venda, ela te oferece benefícios adicionais do que uma pessoa que está começando. Então ela tem uma pessoa dedicada, um gestor de conta, você começa a ter informações privilegiadas, não privilegiadas, mas você consegue eventos ter específicos. Eventos específicos, fechados. Ele então, te também, ajuda a... Também é legal pensar nisso, Exato. considerar isso na hora de decidir, não só o custo e a funcionalidade. Né? Acaba ajudando a melhorar a performance, né? Exatamente. E tu, quando tá tudo pronto, beleza, vamos fazer um lançamento semente ali. Tu aconselha o teu aluno, pô, já começar a investir em tráfego pago, ou talvez no primeiro momento ele fazer um lançamento orgânico ali? A estratégia de venda, inclusive, né, pode ser semente, pode, mas existem outras estratégias de vendas, né? Existem outras formas de vender. Eu não ensino uma só, eu ensino cada aluno tem a sua. Cada um começa de uma maneira diferente, né? Não existe certo e errado. Existem momento de vida e personalidade, né? E produto também. Qual o produto e como é que você vai começar. Então, não necessariamente você comece com um lançamento de semente.
eu não ensino gestão de tráfego na minha mentoria. Eu trago outra pessoa para ensinar a gestão de tráfego. E aí, essa pessoa ensina como você ter muito resultado gastando pouco e sem ter um gestor de tráfego específico. Porque eu indico você não investir muito dinheiro nesse início. Invista pouco, tenha resultado, coloque dinheiro no bolso mesmo e depois faz a máquina girar, né? Então eu indico investir quase nada, quase zero em tráfego, se não zero, muito pouco no início. Até para você ver se é esse público mesmo, sabe? Fazer a máquina girar, Sim. ver se aquilo realmente está funcionando. Invista pouco, tenha retorno, legal, acertei. Aí já tá sabendo do negócio, já sabe o que funciona e o que não funciona, aí sim começa a investir mais dinheiro, porque daí tu tá investindo num lugar seguro. Tu tá investindo naquilo que tu já sabe, não tá rasgando dinheiro. Perfeito. Legal. Uma coisa que eu ia perguntar relacionada a isso é a questão da audiência, né? Se tem algum critério específico de audiência que a pessoa tem que ter para poder lançar. Não só a pessoa que ela se encaixa em todos os critérios, ela tem conhecimento, ela consegue ter um produto que resolve uma dor de fato, ela validou isso com 10 pessoas e tal. Mas ela não tem audiência digital, é uma pessoa totalmente offline. Ela consegue também ter sucesso? Se ela tiver 100% offline, de alguma maneira ela vai ter outras estratégias no offline para as pessoas saberem o que ela está fazendo e que ela tem um produto à venda. Né? Se ninguém souber que você tem um produto à venda, não tem o que vender, não tem como vender. Sim. Então existem sim outras estratégias do marketing offline em que você pode mostrar para essas pessoas que você tem um infoproduto a partir de agora. Mas eu te digo que mesmo que ela tenha uma audiência pequena, daí não 100% off, né? Sim, sim. Desculpa, começa a ter uma entrada nas tuas redes sociais e você pode escolher qual rede social, né? Dependendo do teu produto vai ter uma, dependendo do outro produto vai ser outras redes sociais. E aí começa a fazer presença, começa a mostrar aquilo que você faz, que você tem um produto. E aí sim você vai conseguir ter mais vendas. Mas aí já quebrando talvez a tua pergunta por trás da tua pergunta, que é número de seguidor, né? Tem a ver com faturamento? Não. Não. É melhor você ter menos gente te seguindo, mais pessoas que estão interessadas no teu produto, do que você ter muita gente te seguindo e ninguém comprando de você. Então, quem está te seguindo? Né? Pai, mãe, vizinho, né? Ou comprou gente, que é a pior coisa ainda, comprou seguidor, colocou robô lá. Aí é pior ainda, porque quando tu for investir realmente em tráfego, você vai estar pagando para essas pessoas só verem você, né? Sim. E na verdade quem tem que ver é aquela pessoa que você vai comprar. Sim. Então, comece pequeno, entre nas redes sociais sim, mas comece a produzir conteúdo para aquilo que a tua audiência quer. Produza e comece a chamar essas pessoas porque as pessoas tenham contato com você. Pô, quero aprender mais. Talvez ela não compre de imediato, mas ela fala, quero aprender mais. E quero aprender mais. E eu vi resultado, eu vi prova social, e ele tá me ensinando. Ele já me ensinou tanto, eu já ganhei tanto, que agora o meu próximo passo é entrar no curso, é pagar. Então, respondendo a tua pergunta, o número de seguidor não paga a conta, não escala. Mas é óbvio que se você tiver uma comunidade muito grande dentro, né? Qual que é o ideal? Uma comunidade muito grande, muitas pessoas te seguindo, pessoas que fazem conexão, tua audiência mesmo, né? As pessoas que fazem conexão com aquilo que você está se propondo a entregar. Então, o ideal é isso, muito seguidor, mais vendas, é óbvio, né? Ou muita gente, mais vendas, né? Não vamos ser de seguidor, né? Muita gente sabendo o que você faz, mais vendas, tá? Mas, respondendo a tua pergunta, não tenho quase nenhum seguidor, posso ter vendas? Cara, pode. Eu não tenho hoje, no dia de hoje, que dia que é hoje? 23 de 10 de 2024. Exato. Vai, eu não tenho muito seguidor, tenho 1.000 e poucos seguidores. Eu fecho de 10 a 15 turmas por aí, um ticket não é baixo, meu ticket. E vendo, e tô vendendo no off, no on, e não tenho muito seguidor. Legal. Essa resposta é bem legal, porque eu vejo que isso é uma dor de muita gente que a gente acaba conversando, né? Sim. Eu acho que, não tenho seguidor. Não, tu não precisa criar conteúdo de relevância e comunicar correto para as pessoas que tu acredita que vai transformar a vida delas, né? Perfeito, é isso aí. Sim. Nessa questão de sucesso, né? Tem um dado, estava lendo esses dias, que a média de faturamento mensal dos infoprodutores, de todos, está em torno de 4 a 10 mil. Não sei se esse dado é atualizado ou não, mas assim, para algumas pessoas é um valor legal, para outras pessoas, se o cara já tem uma empresa, por exemplo, é uma renda extra, não é um valor.
você que está dentro do mercado, a gente vê aí propagandas, anúncios, principalmente os jovens, com Ferrari, com carrão, com Porsche e tal. Mas para você que está dentro, no dia a dia, treinando, colocando infoprodutores no mercado, provavelmente você já conhece outros de sucesso. O cara consegue ter sucesso de fato? Tem muita gente que pergunta isso, cara, dá dinheiro de verdade para o cara ter um negócio digital, não só uma renda extra? Claro, dá, com certeza. Mas vamos pegar aí uma analogia novamente com lojas físicas, né? Existem vários tipos de loja. Existe, vai um shopping center, né? Existem vários. Existem lojas grandes, que já são franquias, né? Existem lojas pequenas e existem o cara que ainda está oferecendo na feirinha, né? O cara que ainda está oferecendo na feirinha ali, está vendendo só na feirinha, ainda não virou uma franquia para fazer um shopping center. Então, no mercado do infoproduto, mercado digital, exatamente a mesma coisa. Tem gente que já é o cara da franquia lá, que em todo shopping center tu vai encontrar, que tem uma rede. O cara da feirinha não pode se comparar com ele. Só que se o cara da feirinha não fizer a consistência para chegar até este cara, ele nunca vai chegar. Agora, vamos lá, quantos caras na feirinha tem? Muitos! Quantos fazem esse processo todo até chegar a ter essa grande loja, até chegar a ter esse grande faturamento no digital? Poucos. Então, sabe? Então é um grande funil, né? Dá dinheiro? Dá? Claro que dá, óbvio que dá. É só tu fazer as contas. É só tu fazer as contas. Vender um produto, depois que tu encontra esse público específico, você sabe fazer, começar a escalar, né? Você troca a tua hora para vender para 100, 200, 1000, 20 mil alunos, é claro que dá, é só fazer na calculadora. Como eu vou chegar nisso? É o processo. Aguenta o processo, faz todo esse processo. Tem muita gente que desiste no caminho. Tá? Então é natural. Agora, também tem o cara que não quer virar grande franquia. Sim. Tem o cara que não quer montar uma empresa. Tem o cara que não quer ser um grande infoprodutor. Ele só quer ajudar as pessoas que ele quer. Ele quer parar nos 100 mil. Eu quero ganhar só 100 mil por mês. Eu não quero ganhar 1 milhão por mês. Tá tudo certo. Não tá errado. Mas o cara que ganha só 100 mil com infoproduto ainda tem uma empresa, ainda lidera uma empresa, ainda tem outros trabalhos. E ele faz essa jogada dos dois. Agora, pra virar milionário, ter a grande franquia aí que eu falei, dá pra conciliar tudo? Cara, eu não sei, eu não conheço ninguém que tem várias empresas. Até conheço, mas aí é o cara que já tinha uma grande empresa e que daí montou, já tem uma grande notoriedade, né? A gente tá falando aí de Flávio Augusto, por exemplo, né? Sim. A gente tá falando de certas pessoas assim, o cara da reserva, né? O Rony. Então, se a gente chegar nesse ponto, sim, é o cara que já era. Agora, se você não é, comece o cara da feirinha e faça todo o processo. Exatamente. Minha resposta é com certeza, dá, é só tu fazer o cálculo e os custos, sim. Dá sim. E a grande diferença do mercado de infoprodutos, do mercado digital para o mercado físico, é que, vamos lá, para você montar uma loja, ou um carrinho de pipoca, ou um carrinho de churros, cara, tu precisa investir dinheiro. Sim. Precisa investir. Para investir no mercado digital, os custos são praticamente zero. O início você gasta muito pouco, praticamente zero. E depois você vai investindo e vai tendo um retorno muito grande em cima do investimento que você tem. Sim. Então você vai investir um valor X e vai ganhar 10, 20 vezes esse valor. E aí tu vai investir mais um valor X e vai fazer... Então quando a gente fala de grandes lançamentos, né, se a gente vai ver aí os grandes players, eles investem 2 milhões, 3 milhões em tráfego pago. Quanto tu está investindo? Sim. Tu está investindo 2 mil, nem isso, 200, né? Sim. Então tudo isso é comparado também. Então grandes números falam grandes resultados. Então comece na feirinha, atinja lá, tenha a visão do grande e se quiser passar pelo processo... Isso tem a ver com o processo de escala natural, né? A gente está falando de escala, mas se o cara não entender como funciona, vai ser difícil de escalar. Tem gente que quer, mas não consegue entender. A gente até conhece um caso, né? O cara teve o primeiro êxito, entrou uma grana que ele nunca viu, imediato. O que o cara fez? Pegou e foi viajar, foi comprar carro, foi, sei lá, fazer alguma coisa assim. E aí ele já mata o processo de escala. Já viu isso acontecer? Dos meus alunos, assim, né? Dos meus alunos ainda não. Sim. E eu não aconselharia ele a fazer isso, sim, né? Óbvio, então, se fosse meu aluno, eu não deixaria. Eu ia ligar e ia falar, volta da viagem. Sim, mas estando no mercado, a gente fica sabendo dessas histórias. A gente fica sabendo, a gente sabe sim. E também a gente sabe muita gente que investe. Eu conheci já pessoas que investiram 50 mil, 60 mil para gravar o curso, para fazer o lançamento e não vendeu um.
Também tem este caso, né? E tem o caso que o cara realmente fez o lançamento, tirou um dinheiro bom, agora é só repetir o que eu fiz, né? Também não é assim, você vai crescendo, o jogo vai mudando, né? Você vai ter que ir fazendo ajustes e colocando outras pessoas e outros processos no caminho. Até porque o algoritmo digital, ele é um algoritmo... Não, algoritmo, né? Um algoritmo. Se não tirei algoritmo, né? O algoritmo digital, ele é um organismo, aí eu juntei, vivo, né? Exato. O público vai mudando. Mas voltando ali, falando de investimento, o tempo, né, que a pessoa tem que se dedicar, que também é um investimento, né? E a galera fala assim, ganha dinheiro trabalhando pouco, né? O tempo, como que tu vê essa dedicação de tempo pro negócio? Quando o cara está no início. Então, quando o cara está no início, por isso que eu digo, invista pouco, né? Invista pouco tempo, pouco dinheiro, né? E faça a coisa acontecer, né? Comece, se descubra, tenha resultado, tenha as provas sociais. Mas no início, se você tem outra coisa, né? Você tem aqui o teu trabalho, o teu negócio, a tua empresa, e você vai ali dedicar 2 dias, 1 dia, algumas horas para começar a construir, e você vai vendo. Quando o teu produto digital estiver crescendo, obviamente você vai ter que colocar mais energia. E aí chega no mesmo patamar, no mesmo salário, no mesmo investimento que você já tem hoje. Tá? Pau e pau. Conseguiu mesma coisa. Aí, o que vai te tirar daqui? O quanto de energia você quer investir. Quer investir mais no digital? Cara, vai fazer isso daqui. Vai investir mais. Quer continuar assim? Né? Quer ganhar assim? Quer continuar 100k por mês e não quer ir para 1 milhão? Beleza, fica assim. Entendeu? Tenha outros investimentos entrando, fica assim. Agora, quanto mais determinação, quanto mais tempo e energia você coloca numa coisa, é óbvio que essa coisa cresce, né? E no infoproduto é a mesma coisa, no mercado digital. Quanto mais dedicação você tem, quanto mais determinação e dedicação você tem naquilo, aquilo vai expandir. Então, vai lá, você começa com infoproduto, depois você pode ter uma esteira de produtos, você pode ter outros produtos, né? Mas obviamente, todo mundo tem 24 horas, comece pequeno, comece dedicando algumas horas, vai aprendendo no processo e depois vai aumentando esse tempo de dinheiro e dedicação a mais no teu negócio digital. Legal. Até porque ser professor exige dedicação, né? Mesmo que seja 1 hora só, durante 1 hora, porque tem muita gente que a gente acaba conversando e o cara pensa realmente que infoproduto ele criar alguma fórmula mágica e vai vender sozinho, ele não precisa se dedicar. Então você está trazendo sempre essa conversa para o fato da pessoa se dedicar, educar, ensinar e tal. E tem muito bastidor atrás também, né? Às vezes quem está de fora olha só o palco. Tu falou do professor, me veio uma imagem na minha mente. Minha mãe era professora, né, do Colégio Santos Anjos, Jardim de Infância, e eu lembro na sala de casa, a gente vendo televisão à noite e a minha mãe recortando coisinhas para levar para a sala de aula, tipo Páscoa, Natal, né, Dia das Crianças, fazendo coisas artesanais para enfeitar a sala, enfim, para entregar para as crianças, coisas que ela tinha que fazer para o trabalho dela. Ela fazia ali, e eu lembro que eu ajudava, eu queria ajudar, né, eu era pequena, imagina, mas eu queria ajudar, eu queria recortar, e às vezes eu, né, colava umas coisinhas. Então eu tenho essa lembrança da minha mãe professora trabalhando em casa, trabalhando no bastidor para poder entregar, né, lá na sala de aula. O professor é acostumado a fazer isso, né? Seja a minha mãe que fazia essas coisinhas para a sala de aula dela, seja o professor que tem que preparar a aula antes, o conteúdo antes, o que eu vou falar, como vai ser mais ou menos, corrigir prova e por aí vai, né? Então, quando a gente entra no mercado de infoprodutos, é exatamente a mesma coisa. Tem um mercado, inclusive, de bastidor atrás. Tem pessoas que só trabalham nos bastidores, né? Tem pessoas que lançam outras pessoas que só trabalham no bastidor. E que é um mercado imenso. Então, quando a gente vê um infoprodutor lá entregando o seu infoproduto, ele não está vendo todo o processo por trás disso, né? E existe, tem que ser orquestrado, tem que ser bem feito. A preparação do infoproduto, do expert, né? Não é só entregar a aula, né? Sim. É fazer curadoria, é preparar, é estudar, é lidar com toda a equipe dele. Se ele começa sozinho, mas depois, né, vai ter o social media, vai ter a produção de conteúdo, vai ter o tráfego pago, vai ter as redes sociais, aí começa a ganhar dinheiro, vai ter a parte do financeiro, e aí vai indo, né? Falando disso, né, o quanto que essa questão do ensino, né, método de ensino, influencia no sucesso do produto.
porque você citou o exemplo da sua mãe, de preparar a aula com carinho e tal. E a gente olha aí para um dado do mercado, se não me engano, menos de 10% das pessoas que compram um curso termina o curso. Elas nem sequer assistem, muito menos elas colocam em prática, muito menos elas têm algum tipo de resultado. E a gente vê o oposto no ramo de concurso. O pessoal é muito bom em metodologia de aprendizagem, estão sempre inovando com coisas novas, ferramentas, tecnologia, o próprio método em si de ensinar, e as pessoas têm resultado, elas passam em primeira, elas conseguem ter êxito. O quanto que disso tem um papel ali para o sucesso do infoproduto? Vamos voltar lá no início do podcast, quando eu falei do amarrar o cadarço, né? Tem essa questão da metodologia, tem que ser uma metodologia clara mesmo para que tenha resultado, para que o aluno não se perca no mercado, que ele saiba fazer a pizza da maneira que tem que fazer. Então, não são infoprodutos com depósito de conteúdo, tem vários que são assim, tu entra lá, tu não sabe nem qual o caminho que tu tem que fazer para ter o resultado. Mas existe sim um pouco o dom do próprio expert, sabe? Tem o cara que sabe prender atenção, tem o cara que sabe falar, tem toda a parte de gamificação, de técnica, tem como colocar. Mas tem o cara que é líder ali, que o cara consegue falar, o cara tem empatia, né, que te prende a atenção, que você gosta de ouvir. E aí, naturalmente, você vai conseguir prestar atenção mais na aula dele, vai conseguir fazer esse processo. Então, naturalmente, tem pessoas que já são assim, que já nasceram, que têm um dom, digamos assim, e tem pessoas que vão ter que aprender, né? E aí tem dois tipos de pessoas que tocam piano. Tem o cara que tem esse dom, que senta na frente do piano e sai tocando. E tem o cara técnico, que vai estudar e vai aprender o piano e vai tocar. E tem o cara que nunca vai conseguir, que não vai, simplesmente não vai. E aí é bom você ver que você não vai quando você é pequeno, né? Exato. Nesse mercado aí de infoprodutores, né? Mentalidade é importante? Total. Não só no mercado de infoprodutores, né? A mentalidade é o que vai te levar a... E não só a mentalidade, como a certeza daquilo que você quer, né? Quem tem um fim e um propósito claro aguenta qualquer processo. É claro que você tem que gostar do processo também, né? Não adianta você só querer o pódio e a todo custo, né? Não adianta isso. Talvez esse pódio fique longe demais. Você tem que gostar do processo até chegar lá. Mas a mentalidade é fundamental, porque é um mercado que tem escala, é um mercado que dá para fazer muito dinheiro, é um mercado mais fácil do que o mercado físico, tudo isso é verdade. Mas se você não tiver uma mentalidade, vai ter percalços, vai ter dúvidas, vai ter deslizes, vai ter erros, né? E aí você tem que ter uma mentalidade para poder... Que querendo ou não é empreender como se estivesse empreendendo exato. Qualquer outro tipo de negócio, né? Exato. Disciplina, né? Disciplina, execução, lidar com erros, lidar com pessoas, lidar com frustração, lidar com tempo de espera. Por mais que, né, para você ficar milionário, o tempo de um infoprodutor é extremamente mais curto de um cara que abriu a lojinha no shopping, por exemplo. Sim. Tem um tempo. E daí tem expectativa, tem ansiedade, por aí vai, né? Sim. E até falando ali, né, o propósito, para quem tá vendo, não é só a parte de ganhar dinheiro, né? Tu consegue ter mais tempo de qualidade, né? Muitas vezes consegue trabalhar ali... A que custo, né? A que custo, exatamente. Consegue estar com a tua família ali, muitas vezes, né? Claro que produzir conteúdo em casa com a família... Depende do conteúdo, né? Tem que ter disciplina, né? Criança chorando lá, tô gravando, mas tranquilo. E a gente vê, às vezes, o cara, às vezes ele tem a mentalidade certa como empreendedor, já é empresário, mas ele tem, talvez a mentalidade não seja a palavra certa, mas ele tem bloqueio quando se trata do digital. Então ele tem uma mentalidade boa, é empreendedor, já tem sucesso no offline, mas ele talvez tentou e não deu certo. Você citou o exemplo de pessoas que investiram muito e não venderam nenhum. Então, até ia te perguntar, né, se o cara, ele pode ser seu aluno se já aconteceu isso. Ele não está começando do zero, ele já tentou e não deu certo. Que já tentou e não deu certo, eu ainda não tive ninguém como aluno, mas eu já tive de pessoas que já estão no mercado e já estão tendo resultados, que entraram na minha mentoria e dobraram o resultado. Legal. Tá? Então já teve gente que entrou no processo, já tinha mentoria, já vendia, já era infoprodutor, e aí entrou na minha mentoria e a gente conseguiu dobrar as vendas, aí revendo inclusive o modelo de entrega da pessoa. Então já tive esse caso. Agora de pessoa, porque daí eu tenho a minha mentoria individual também.
Então, esses casos talvez interessem muito mais na minha mentoria individual do que a minha mentoria em grupo, né? Porque a pessoa já passou ele pelo processo. E aí eu vou trazer uma analogia que eu não vou me lembrar quem foi o pesquisador. Vocês podem colocar na legenda aqui depois eu pesquiso e falo para vocês, não me lembro de cabeça, não vou lembrar. Mas é sobre frustração. É uma pesquisa com macacos e a pesquisa diz o seguinte, que ele ficava o macaco aqui e acendia uma luzinha para ver a quantidade de dopamina que esse macaco teria, e quando acendesse a luz vinha um suco doce e ele tomava esse suco, tá? E a partir do momento a dopamina dele aumentava muito mais só de ver a luz acendendo e sabendo que esse suco vinha, do que necessariamente tomando o suco, tá? Perfeito. E aí o que aconteceu? Eles tiraram o suco e colocaram algo amargo, ruim. Então o macaco tinha dopamina alta quando acendia a luz, só que quando chegava era algo muito ruim. E aí essa dopamina dele, ela não voltava ao nível normal. Ela ia lá embaixo. E é o que a gente chama de frustração. E a frustração para voltar ao nível normal demora muito. Então a dopamina ela é alta e volta ao nível normal, alta e volta ao normal. Mas quando ela tem essa frustração, ela demora mais para voltar nesse nível, né, da nível de normalidade, digamos assim. E aí a gente está falando de frustração. Quando a pessoa se frustrou, cara, ela tá com tanta objeção, ela tá com tanto preconceito ou preconceito que ela não consegue ver os próprios erros. Eu conheço gente que já investiu um dinheirão e não vendeu, e aí eu fui ver o material tá falando, por exemplo, o vídeo de vendas da pessoa fala só da pessoa. Não fala do resultado que a outra vai ter com essa pessoa. Então é tão mínimo os ajustes que precisam fazer, tão claros para quem tá fora do rótulo, para quem tá vendo o rótulo, não para quem tá dentro da garrafa, sim, que a pessoa não consegue ver e ela tá ali. Então, assim, ela tem que entender que ela tá na frustração e que, se ela for capaz, se ela quiser, outra pessoa pode ajudar com outro olhar a ver a garrafa, o rótulo dela e fazer esse ajuste para pelo menos fique na normalidade e aí sim começar certo. Tem muita gente que começa errado. Começa com achismo, começa sem falta de profissionalização, começa sem ajuda, e aí é natural que em algum momento não vai dar resultado, ou vai investir muito e aí que nem o macaquinho lá, o amargo vai vir. Exato. Acendeu a luz, o amargo vai vir, tá, mas e daí? Tu sabe que se acender de novo pode vir o doce de novo, entendeu? Sim. Tem que ter até uma batalha, porque ele vai ter que se sujeitar a passar pelo processo muitas vezes, né? E às vezes nem é o processo inteiro, né? Como tá dizendo, às vezes é só pequenos ajustes. Pequenos né? ajustes, legal. Pequenos ajustes. Às vezes é coisas que você não tá vendo e que outra pessoa pode ver por você, sabe? Sim, não, legal. Até tu já respondeu outra pergunta que eu ia falar, né? São duas, né? Já vendi muito, e agora não tô vendendo nada. Tu consegue me ajudar? Então, consegue me ajudar. Passei pela primeira barreira, comecei a vender, e agora lá na frente ainda preciso que tu me acompanhe. Na tua mentoria, tu acompanha teus alunos por um longo tempo, ou tem um tempo que tu diz, não, agora tu tá por ti no mundo. Voa. Hoje na minha mentoria, ela tem esse ciclo de 8 encontros, né? Mas como eu me dedico muito, eu tenho um carinho muito especial por cada aluno, eu não solto a mão até ele fazer o ciclo de entrega dele. Eu quero que ele tenha resultado, eu quero que ele tenha prova social. Legal. E aí, quando ele tiver feito esse processo, tiver prova social, tiver feito o ciclo, né? E muitos voltam e falam, Carol, e agora o que eu faço? Porque você fala, cara, faz de novo, sim, faz de novo. Mas quando ele tá pronto para escalar, aí eu largo a mão. Eu ainda não tenho esse processo, esse segundo módulo, digamos, ainda não tenho. O que eu tenho é o diagnóstico digital. É essa pessoa que estava na frustração, né, que tentou sozinha, que fez errado. Aí eu tenho esse olhar, que eu chamo de diagnóstico digital. Então eu tenho esse produto para quem é bom e em algum momento deu errado no mercado, desistiu e quer voltar, né? Quer voltar ali da frustração, quer o suco doce novamente. Então eu tenho este produto com esse olhar sistêmico, aí esse olhar do produto da pessoa, né? Do produto, do que ela fez, quais tipos de lançamento, quanto vendeu, como é que tá a página de venda, como é que tá o vídeo de vendas, como é que tá a entrega dela, como é que tá a metodologia da entrega, por que não teve resultado, ou se teve resultado, mas não vendeu o tanto que queria. Então toda essa análise eu tenho. Mas o segundo módulo, a pessoa já tá aí lucrando, tá escalando, daí hoje eu ainda não... Eu torço pra pessoa voar longe. Legal. Existe algum hack para quem ainda não tem prova social, quebrar essa objeção ali de cara, assim? Sim, existe sim. Existem duas grandes provas sociais. Uma prova social é aquela que teu aluno deu resultado, né? Uhum. Então o aluno deu resultado, tem como mostrar isso. Outra forma de prova social é quando você vai no mercado
ou na ciência e comprova que aquilo que você está fazendo realmente existe. Por exemplo, tá? Difícil pensar em exemplo assim, né? Vamos supor que eu esteja falando de investimento, tá? Então, eu ainda não tenho nenhum aluno meu que dobrou o seu investimento investindo na metodologia que eu tenho. Beleza. Mas se eu for no mercado de trabalho, eu tenho a Forbes falando de investimento, que, né, investindo na dobra. Eu tenho outras empresas, outros recursos que eu vou procurar para que eu consiga comportar aquilo que eu estou falando. Então, se eu não tenho meu aluno falando, eu tenho que ir atrás do mercado. O mercado está falando, olha, é real isso. Tá vendo? Isso aqui a galera tem que cortar depois. Esse hack é super importante, né, cara? Porque isso gera, às vezes, insegurança, né? Sim. Como é que eu vou dar a prova social? Então o mercado ele te entrega. O mercado te dá a prova social. Legal. Sim. E você falou muito de vídeo de venda, carta de venda e tal. Copy, faz parte do processo da mentoria? Total. Copywriting sim é o processo, a pessoa, todo infoprodutor tem que entender de copy, mas eu sou copywriter também, mas na minha mentoria, eu não quero que a pessoa se transforme no copywriter, eu não quero que a pessoa se transforme em um expert em branding, a gente fala de branding também, né? Senão daqui a pouco ele vai abrir uma agência de marketing. Não, nem por isso, mas ele precisa de um processo, ele precisa de muito tempo para que aconteça isso, né? A copy tu não aprende em uma aula de 2 horas. Total. Né? Então, o que eu pego? Eu pego os requisitos principais que ele precisa saber para poder fazer a copy. Então, são os fundamentos principais que ele tem que olhar para ele poder fazer uma boa copy na sua página de vendas. Então, nesses 8... Você entra na minha mentoria, na primeira aula, ele nem sabe que ele já está estudando copy, mas ele já está estudando. Ele já está pesquisando. Para quando chegar lá na última, que é quase no final ali, na antepenúltima, que é fazer a página de vendas, ele já entendeu. Ele já entendeu do processo. E aí eu vou, isso é copywriter. Daí eu ensino copywriter. Daí eu ensino os principais pontos que as pessoas precisam saber. O que é copy, né? O que é copy, como é que ela faz ali para ter o resultado. Mas o meu olhar como copywriting, né, como copywriter, desse processo é claro, por isso que eu corrijo 100%, por isso que eu tô ali olhando também. E aí eu vou dizendo por que eu tô corrigindo também, né? A pessoa vai aprendendo no processo, né? Então, falar, olha, aqui tu tá falando sobre você, fale sobre o outro aqui, ou tá fazendo um determinado exercício sobre a tua experiência, mas aqui tu tem que fazer sobre o teu infoproduto. Não confunda a tua empresa que você tem hoje com o teu infoproduto. Então, aos poucos a gente vai dando, assim, aqui talvez você consiga colocar um gatilho de escassez, ou um gatilho mental, assim. Então, eu vou ensinando as pessoas ao longo do processo também. Então, tem aula de copy, sim. Né? A pessoa sai sabendo o que é e fazendo copy, mas, não, claro, óbvio que não se torna um copywriter, né? São 2 horas de aula sobre o assunto. Legal. O tempo tá voando. Tá. Quando que é a próxima turma? A próxima turma a gente vai ter as inscrições abertas ainda este ano. A gente vai ter algumas entregas aí, final do ano, para a pessoa passar o Natal e o Réveillon já neste mundo e começar a startar mesmo, não um produto pronto, né? Começar as aulas aí de ajustes, digamos assim, e lá pelo dia 15 de janeiro. Então, eu não tenho data ainda do próximo lançamento, mas me siga nas redes sociais, fique em contato comigo, que é por lá mesmo que eu vou colocar o lançamento. Quantas turmas, mais ou menos, por ano tu abre? 4. De 3 a 4. 3 a 4. O pessoal tem que ficar atento, né? Tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? Que o programa é de expert para expert, né? Porque tu falando para os outros experts que estão te assistindo. Carol, tu é expert em quê? Se tu fosse falar isso para quem está te vendo agora. Eu sou expert em transformar o seu conteúdo, o seu conhecimento, aquilo que está dentro da sua cabeça e no seu coração, em algo que pode ser muito rentável na internet. Legal. Massa demais. Massa, bom demais, né? Carolina, muito obrigado pela presença. Né? Queria que você deixasse um recado final, o pessoal que está te ouvindo. Na verdade, você já deu o curso completo aqui. Cara, quem assistir aqui já, né, é só se inscrever na próxima turma de mentoria para ver se está fazendo certo os hacks aqui que pegou aqui, né? Cara, não, mas assim, ó, eu agradeço muito por estar aqui. É meu primeiro podcast, primeira vez que eu participo de um podcast.
Eu agradeço a nossa conversa, é um prazer para mim conhecê-los também pessoalmente, né? Conversar um pouco mais. Eu ficava aqui o dia todo, se deixar, viu? E o recado que eu dou é: experimente o gosto do sucesso. Lembra que eu falei que o sucesso é a sensação e o sentimento que você tem a partir do momento que aquilo que você faz impacta positivamente a vida de outra pessoa? Quando você tem esse sentimento, cara, quando você tem essa certeza no seu coração, isso pra mim é o gosto do sucesso. E um infoproduto te dá isso. Um infoproduto, você vai conseguir transformar positivamente a vida de outra pessoa de uma forma digital. E quando você conseguir fazer isso, cara, ninguém te tira do processo. Quando o teu coração bater pelo que eu chamo de sucesso, que é essa transformação, que é aquilo que você fez até hoje, toda a tua jornada, você consegue ajudar outra pessoa e ter um impacto positivo para a vida dessa pessoa e para a sociedade, né? Experimente isso. Experimente essa sensação. Então, não pense numa escala tão grande. Primeiro pense em experimentar essa sensação. Depois a gente conversa sobre o resto. Bom demais. Então, a gente sempre já deixa o convite aberto, né? A próxima oportunidade que a gente tiver, a gente quer conversar contigo de novo, né? Cada vez mais, né? Tu vai colocar mais gente boa aí no mercado, a gente acredita nisso. Cara, foi bom demais, te agradeço de coração por esse tempo que passou voando, né? Tínhamos muito mais perguntas, né? Sim. Mas vamos deixar para os cortes, vamos deixar a curiosidade. E pessoal que está assistindo, segue a Carol, é CNeOT, né? CNeOT, isso. Vai aparecer ali embaixo, né? Segue eu, segue o Felipe, né? Também. Se inscreve no canal para dar aquela força para a gente fazer o nosso podcast crescer cada vez mais, né? É um podcast que fala para experts, fala de infoprodutos, né? Carol aqui é uma pessoa que já está validada no mercado e você, né, que está assistindo aí, é que tem a capacidade de fazer nosso serviço chegar muito mais além. Então, agradeço demais quem acompanhou até aqui, agradeço a Carol, né, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço imensamente. Se você gostou do conteúdo, né, sigam aí os experts e compartilha também esse episódio e os demais que eu já assisti. Todos estão muito bons. Parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.